O silêncio no tribunal era tão denso que parecia possível tocá-lo. Polina sentiu o peso de todos os olhares sobre ela, enquanto as palavras escapavam de seus lábios trementes. Do outro lado da sala, a gargalhada debochada de seu marido ecoou pelas paredes frias, fazendo seu estômago revirar. A juíza inclinou-se para a frente, os olhos penetrantes, tentando decifrar o que se escondia por trás daquela decisão absurda. As mãos de Polina estavam geladas, mas seu coração batia com uma força que ninguém ali poderia imaginar. O que nenhum deles sabia era que aquela aparente derrota era apenas o primeiro movimento de um jogo muito mais complexo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma história. Antes de começarmos essa jornada cheia de emoção e reviravoltas, quero te pedir um favor especial. Verifique agora se você já está inscrito no canal e se o sininho de notificações está ativado. E me conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está acompanhando essa história. Adoro saber de onde vêm os ouvintes que fazem parte dessa comunidade. Agora, acomode-se bem, porque a história de hoje vai mexer com você de um jeito que você não espera. A voz do advogado de Ricardo cortava o ar como uma lâmina afiada, cada palavra calculada para causar o máximo de dano possível. Dr. Sérgio Monteiro era conhecido nos corredores do fórum como um predador em trajes caros, e naquela manhã ele parecia especialmente satisfeito com sua presa. Assim, exigimos a divisão igualitária do apartamento na Avenida Beira-Mar, número 420, dos 2 veículos importados e de todas as contas bancárias em nome de Ricardo Mendonça Filho e Polina Martins Mendonça, incluindo aplicações financeiras e investimentos, além da participação de 100% no capital social da confeitaria Açúcar e Arte Litada. Polina estava sentada com as mãos entrelaçadas sobre o colo, os dedos tão frios que pareciam pertencer a outra pessoa. Seus lábios tremiam de forma quase imperceptível. Açúcar e Arte, sua confeitaria, sua criação, seu refúgio, um lugar que ela havia construído do absoluto zero, investindo madrugadas inteiras e trabalho árduo, queimando os dedos em fornos e derramando lágrimas em massas que não davam certo, muito antes de Ricardo aparecer em sua vida com seu dinheiro e suas conexões influentes. Do outro lado da mesa estava sentado seu marido, o herdeiro da poderosa construtora Mendonça, um homem que estampava capas de revistas de negócios e era tratado como celebridade nos círculos empresariais da cidade. O terno impecável, o relógio que custava mais que um apartamento popular, a máscara de superioridade entediada estampada no rosto bronzeado. O canto de seus lábios se curvava levemente em um sorriso presunçoso enquanto observava a cena se desenrolar. "Eu me oponho, meritíssima", disse a doutora Beatriz, advogada de Polina, com a voz firme apesar da indignação visível em seu rosto jovem. "A confeitaria Açúcar e Arte foi fundada pela minha cliente 2 anos antes do casamento. Temos todos os documentos constitutivos originais que comprovam isso. Trata-se de um bem pessoal, não sujeito à partilha." Dr. Sérgio nem sequer se dignou a olhar na direção dela, dirigindo-se diretamente à juíza com aquele ar de quem considera adversários menores um mero incômodo. "Excelência, durante o casamento foram realizados investimentos significativos no desenvolvimento desse negócio. Mais de R$800 mil provenientes do patrimônio do meu cliente, conforme demonstram os extratos bancários anexados aos autos. A empresa teve uma valorização substancial, tornando-se um bem comum sujeito à divisão. Foi um empréstimo que foi integralmente devolvido, não um investimento." Beatriz praticamente levantou a voz quebrando o protocolo. "Polina Martins devolveu cada centavo. Aqui estão os comprovantes de transferência." "Ah, colega, deixemos isso de lado", disse Sérgio arrastando as palavras com preguiça estudada, fazendo um gesto de desdém com a mão. "Todos nós entendemos que tipo de transferências foram essas. Pagamentos para necessidades pessoais, nada mais. Caprichos femininos que meu cliente gentilmente bancava. Isso não configura devolução de empréstimo",
Ricardo soltou uma risadinha contida, aprovando o ataque de seu defensor como quem assiste a um espetáculo particularmente divertido. A humilhação que ele infligia à esposa era quase palpável, densa como a névoa que cobria a cidade naquela manhã de inverno. A juíza doutora Helena Farias, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que haviam visto de tudo em 3 décadas de magistratura, desviou o olhar do advogado presunçoso para sua cliente. Em seu rosto experiente, era visível uma repulsa mal disfarçada pela cena que se desenrolava. Ela já havia presidido centenas de audiências como aquela, mas o cinismo que presenciava naquele momento superava suas expectativas mais pessimistas. Foi então que um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. A ruptura veio através de uma voz calma, mas cristalina, que fez todos os presentes congelarem em seus lugares. Eu desisto. As palavras de Polina eram baixas, quase sussurradas, mas todos ouviram como se ela tivesse gritado. Dr. Sérgio foi o primeiro a reagir, seu rosto contorcendo-se em confusão momentânea. O quê? Com licença, não entendi. Polina ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos, que minutos antes estavam marejados de dor contida, agora brilhavam com uma clareza desconcertante. Ela não olhava para o marido, nem para os advogados, mas para algum ponto além, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Abro mão de tudo em favor do meu marido, do ex-marido, quero dizer. O silêncio que se seguiu às palavras de Polina era tão espesso que parecia sugar todo o oxigênio da sala. Doutora Beatriz virou-se para sua cliente com uma expressão de absoluto choque, a boca entreaberta em busca de palavras que simplesmente não vinham. Do outro lado, Ricardo, que havia passado a audiência inteira com uma expressão de tédio aristocrático, finalmente demonstrou alguma emoção genuína, perplexidade. Por um instante, apenas por um instante, seu sorriso irônico desapareceu completamente. Seus olhos se estreitaram, tentando processar o que acabara de ouvir. Então, como um trovão que segue o relâmpago, ele explodiu em uma gargalhada alta e zombeteira que reverberou pelas paredes do tribunal como um eco cruel. Finalmente demonstrou algum bom senso. Ele gritou entre risadas, enxugando lágrimas de escárnio que brotavam em seus olhos. Percebeu que lutar contra mim é completamente inútil. Bravo, Polina, bravo! Seu advogado esboçou um sorriso presunçoso, dando de ombros como se aquilo fosse o desfecho natural e esperado de uma batalha perdida desde o início. A juíza, porém, não compartilhava daquele entusiasmo. Seus olhos penetrantes permaneciam fixos em Polina, estudando cada microexpressão de seu rosto pálido. O martelo bateu na mesa, não com força excessiva, mas com autoridade suficiente para fazer a risada de Ricardo morrer em sua garganta no ponto mais alto. O silêncio que se seguiu foi cortante como uma lâmina. Silêncio no tribunal. A voz da doutora Helena era fria como aço temperado. Ela manteve os olhos fixos em Polina por longos segundos antes de falar novamente. Requerente, a senhora compreende as consequências dessa declaração? Está renunciando à sua participação em todos os bens adquiridos conjuntamente durante o casamento? Polina assentiu, sua voz surpreendentemente firme. Sim, meritíssima. Eu compreendo perfeitamente e abro mão de tudo em favor do meu ex-marido. A juíza inclinou-se para a frente, as sobrancelhas franzidas em uma expressão que misturava preocupação e desconfiança. E o que a senhora deseja em troca dessa renúncia, se me permite perguntar? Polina fez uma pausa e então, pela primeira vez durante toda a audiência, virou-se e encarou Ricardo diretamente nos olhos. Havia algo em seu olhar que fez o sorriso vitorioso dele vacilar quase imperceptivelmente, como uma vela exposta a uma corrente de ar inesperada. Liberdade, ela disse simplesmente. Só preciso da minha liberdade. O olhar de Polina era límpido como água de nascente. Não havia ódio, nem amargura, nem desespero. Apenas uma determinação fria e inabalável que contrastava violentamente com a imagem de mulher derrotada que todos esperavam ver. Ricardo,
Como homem de negócios experiente, havia se preparado longamente para uma batalha feroz. Esperava lágrimas, histeria, disputas mesquinhas por cada peça de louça e cada quadro decorativo. Em vez disso, recebia apenas paz e dignidade onde deveria haver derrota humilhante. E isso estava profundamente errado. Perturbadoramente errado. A doutora Helena percebeu a mudança no réu. Seus anos de experiência lhe permitiam ler pessoas como livros abertos, e o que ela via nos olhos de Ricardo era o primeiro lampejo de suspeita atravessando sua máscara de arrogância. O tribunal anuncia um recesso de 15 minutos, declarou ela, levantando-se. Polina Martins, por favor, me acompanhe até meu gabinete. A pesada porta de madeira se fechou atrás delas, bloqueando o murmúrio do corredor. O gabinete da juíza tinha um aroma reconfortante de livros antigos e café forte. Helena apontou para uma poltrona de couro gasto e sentou-se em frente, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz com evidente cansaço. Polina, ela começou, abandonando as formalidades. Eu trabalho como juíza há mais de 20 anos. Vi de tudo nessas salas. Vi mulheres destruídas pelo luto. Vi outras prontas a arrancar os olhos umas das outras por uma prataria velha. Mas o que presenciei hoje... Ela fez uma pausa, estudando o rosto da mulher à sua frente. Por trás da sua decisão não vejo fraqueza. Vejo uma força imensa, assustadora até. O que realmente está acontecendo aqui? Polina manteve o silêncio por alguns segundos, sentindo a armadura que havia construído ao redor de si começar a rachar diante daquela demonstração inesperada de humanidade. Os cantos de seus lábios tremeram, e lágrimas que ela havia reprimido com todas as suas forças durante a audiência ameaçaram transbordar. Rapidamente, ela as afastou com as costas da mão. Não, doutora Helena, ninguém está me pressionando. Esta é a minha decisão. Mas por quê? A senhora entende que está abrindo mão de tudo que lhe pertence por direito? Inclusive a confeitaria que, pelo que li nos autos, representa anos da sua vida. A juíza esperou pacientemente, sem pressionar. E então Polina decidiu revelar parte da verdade, apenas a parte que explicava a dor. No silêncio acolhedor do gabinete, longe dos olhares julgadores e das risadas cruéis, Polina sentiu algo dentro de si começar a ceder. A juíza aguardava com a paciência de quem já havia testemunhado incontáveis tragédias humanas, sabendo que algumas verdades precisam de tempo para emergir. Há cerca de 1 ano, começou Polina, a voz reduzida a um sussurro rouco. Eu perdi meu filho. As palavras pareciam arranhar sua garganta ao sair, como cacos de vidro. Helena assentiu com compaixão genuína, seu rosto endurecido pela profissão, suavizando-se visivelmente. Eu estava no 3º mês de gravidez. Era uma gestação tardia, considerando minha idade, mas extremamente desejada. Nós esperávamos tanto por aquele bebê, ou pelo menos eu esperava. Ela fez uma pausa, respirando fundo para conter a onda de emoção que ameaçava engoli-la. Naquela noite, eu voltei para casa mais cedo do que o habitual. Havia terminado o trabalho na confeitaria e queria fazer uma surpresa, preparar um jantar especial para comemorar a gravidez. Quando abri a porta do nosso quarto, sua voz falhou. A juíza não a interrompeu, apenas aguardou. Encontrei Ricardo com sua assistente, uma garota chamada Fernanda, no nosso quarto, na nossa cama. Eles nem sequer tiveram a decência de trancar a porta. Helena fechou os olhos por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. O choque foi tamanho que meu corpo simplesmente não aguentou. Os médicos disseram que foi o estresse agudo que desencadeou tudo. Eu perdi meu bebê naquela mesma noite, sozinha na emergência de um hospital público, enquanto Ricardo nem sequer atendeu o telefone. E quando ele finalmente apareceu? Perguntou a juíza suavemente. Ele não pediu desculpas, nem uma única vez. Disse que a culpa era minha, que eu provavelmente não havia me cuidado direito. Me acusou pela perda do herdeiro dele, como se eu fosse uma máquina defeituosa que não cumpriu sua função. Polina levantou os olhos, encontrando o olhar da magistrada. A partir daquele dia, Ricardo simplesmente passou a me ignorar.
Eu me tornei invisível em minha própria casa, um estorvo. Um erro que ele precisava tolerar até encontrar uma forma conveniente de se livrar. O motivo do nosso divórcio não foi o esfriamento de sentimentos, doutora Helena. Foi a descoberta de que eu havia me casado com um homem capaz de destruir tudo que há de vivo ao seu redor, incluindo nosso próprio filho. O relógio na parede marcava os segundos em um tic-tac que parecia amplificado pelo silêncio. A juíza a observava com uma expressão que mesclava compaixão e compreensão. Agora, as peças começavam a se encaixar. Eu entendo, disse Helena finalmente, e não vou criticá-la nem tentar dissuadi-la. Se liberdade é o que a senhora precisa, assim será. Porém, não posso aceitar essa renúncia hoje. Preciso me certificar de que a senhora está agindo sem qualquer tipo de coerção e plenamente consciente das consequências. Ela se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade cinzenta. Vou remarcar a audiência para daqui a uma semana. Use esse tempo para refletir mais uma vez. Acredite em mim, em casos assim, a pressa é péssima conselheira. Não vou mudar de ideia, disse Polina com firmeza, também se levantando. Helena assentiu lentamente. Formalidades são formalidades, minha filha. Mas saiba que minha porta estará aberta se precisar conversar novamente. Quando Polina deixou o gabinete e depois o prédio do fórum, a risada de Ricardo a alcançou mais uma vez. Ele estava nos degraus de mármore, e ao seu lado, pendurada em seu braço como um troféu, estava uma loira de cabelos platinados que Polina não reconheceu. Não era Fernanda, a assistente. Era alguém nova. O que você achou, Patrícia? Ricardo disse alto o suficiente para ter certeza de que Polina ouviria. Minha ex-esposa acabou não sendo tão estúpida quanto eu pensava. Decidiu não comprar briga e sair de mãos vazias. Bastante sensato da parte dela. A tal Patrícia soltou uma risadinha aguda e desagradável. Polina não se virou. Simplesmente continuou caminhando, sentindo os olhares e as risadas em suas costas como agulhas finas. Mas aquelas agulhas já não podiam feri-la. Quando alcançou uma distância segura e virou a esquina, pegou o celular e discou para sua melhor amiga. Juliana, oi, sou eu. Polina, como foi? Me conta tudo. Aquele desgraçado levou o que merecia? Está tudo bem, eu consegui. Conseguiu o quê? Processou a confeitaria? Não, deixei tudo para ele. Houve um silêncio consternado do outro lado da linha. Você enlouqueceu? Como assim deixou tudo? A açúcar e arte? Tudo? Exatamente isso. Fiz do jeito que eu queria. Está tudo saindo conforme o plano. Que plano? Polina, você não ficou com nada. Isso não faz o menor sentido. Ainda não posso te explicar tudo. Só preciso que confie em mim. O importante é que Ricardo acreditou. Polina encerrou a ligação sem dar chance para mais perguntas e começou a caminhar lentamente pelas ruas da cidade. O vento frio de inverno bagunçava seus cabelos soltos enquanto ela se perdia em pensamentos. Um plano? Sim, ela definitivamente tinha um plano. O que ninguém sabia era que Polina havia começado a tecer sua teia de sobrevivência muitos meses antes de dar entrada no pedido de divórcio. Durante os anos de casamento, Ricardo havia assumido o controle absoluto de todas as finanças da família. Ele pagava suas contas, comprava seus presentes caros, bancava seus caprichos, mas sempre se certificou de que ela não tivesse acesso a um único centavo que estivesse fora de sua supervisão direta. Ele chamava isso de cuidado. Dizia que estava protegendo-a das preocupações mundanas do dinheiro, que uma mulher como ela não deveria se preocupar com essas coisas. Na realidade, era controle absoluto, uma coleira invisível que a mantinha presa. Mas Ricardo havia subestimado gravemente uma coisa: a capacidade de uma mulher encurralada de encontrar saídas onde não parece haver nenhuma. Quando Polina finalmente compreendeu que seu casamento havia acabado, que estava convivendo com um estranho cruel disfarçado de marido, ela começou a construir sua rede de segurança em absoluto sigilo.
Voltou às origens, ao que sabia fazer antes de Ricardo entrar em sua vida: doces artesanais sob encomenda. Criou um perfil anônimo em um grupo de confeiteiras na internet, usando o pseudônimo Caramelo. As encomendas começaram a aparecer, tímidas no início, depois em volume crescente. Seu talento era inconfundível. Seus bolos de casamento e sobremesas elaboradas conquistavam clientes fiéis que indicavam seus serviços para outros. Polina trabalhava nas madrugadas, em uma pequena cozinha industrial que alugava na periferia da cidade, enquanto Ricardo dormia ou passava as noites com suas amantes. Cada centavo que ganhava, cada nota surrada que recebia em mãos trêmulas de gratidão, ela não depositava em conta nenhuma que pudesse ser rastreada. Em vez disso, transferia tudo para uma instituição de caridade, o Lar Esperança, o mesmo orfanato onde ela própria havia crescido. A diretora, Dona Marta, uma mulher de cabelos brancos e coração imenso, que havia sido como uma mãe para ela durante toda a infância, era sua única confidente. O dinheiro chegava como doações anônimas, mas havia um acordo secreto entre elas. Em caso de emergência, o fundo devolveria esses valores a Polina, na forma de uma doação para iniciar um projeto social. Legalmente impecável e completamente invisível para olhos curiosos. Agora, para começar uma nova vida, ela precisava acessar esses recursos guardados com tanto cuidado. E para isso, era necessário que Ricardo acreditasse completamente em sua derrota e pobreza total, que ele parasse de prestar atenção nela, que a descartasse como um incômodo resolvido. A renúncia que ela fizera no tribunal não era uma capitulação. Era a isca perfeita para um predador ganancioso. Perdida em seus pensamentos enquanto caminhava sem rumo pelas ruas cinzentas, Polina mal percebeu quando a chuva começou. Grossas gotas frias batiam contra o asfalto, espalhando as pessoas em todas as direções em busca de abrigo. Instintivamente, ela correu para debaixo do toldo de um pequeno restaurante. O lugar lhe era familiar, um estabelecimento aconchegante chamado Sabor de Casa, com mesas de madeira e um cheiro reconfortante de comida caseira. E foi exatamente ali, sob aquele toldo, que sua mente voltou a um encontro que havia mudado tudo, cerca de um mês antes. Também estava chovendo naquele dia. Polina havia acabado de entregar uma encomenda secreta e carregava uma caixa com brigadeiros gourmet que haviam sobrado. Correu para se proteger da tempestade e quase colidiu com um homem alto que saía do restaurante. Ele tinha olhos bondosos, ligeiramente cansados, e covinhas nas bochechas quando sorriu para ela. Está alagando aí fora. Entre, aqui está quentinho, ele disse, segurando a porta aberta. Polina hesitou, mas a chuva era inclemente. Entrou, ainda segurando a caixa protetoramente. Brigadeiros? Ele perguntou, apontando para a caixa com curiosidade genuína. Parecem de confeitaria profissional. São, ela respondeu sem pensar. Quer dizer, eu faço, por hobby. O homem sorriu, as covinhas se aprofundando. Minha filha é louca por brigadeiro. Posso comprar essa caixa? Seria o presente perfeito para ela. Assim começou sua amizade com Daniel Oliveira. Daniel era dono daquele restaurante e de outros 2 espalhados pela cidade, mas não havia nele traço algum da arrogância que Polina conhecia tão bem em Ricardo. Ele falava de forma simples, tratava funcionários com respeito, e algo em sua calma tranquila e gentileza genuína era profundamente reconfortante. Naquele primeiro encontro, ela vendeu os brigadeiros que queria dar de graça, e ele insistiu em oferecer o melhor café com leite da casa. Conversaram por quase 2 horas enquanto a chuva castigava a cidade lá fora. E Polina descobriu que fazia muito tempo desde que se sentia tão à vontade com alguém. Uma semana depois, ela o encontrou no lugar mais inesperado, o Lar Esperança. Poucas pessoas sabiam que, após a perda do bebê e a traição do marido, Polina havia afundado em uma depressão profunda. Foi sua médica, uma senhora de cabelos brancos e voz serena, quem deu o conselho que a salvou. Encontre pessoas que estejam em situação mais difícil que a sua e ajude-as. Às vezes, para nos salvar,
Precisamos começar salvando outros. Assim, Polina tornou-se voluntária no orfanato onde crescera. Todo fim de semana, ela ia até lá e ensinava as crianças a fazer doces simples, decorava bolos de aniversário para os pequenos, ajudava a cuidar da horta comunitária. Aquilo se tornou seu refúgio, sua válvula de escape. Foi entre aquelas paredes que ela conheceu as crianças que tocaram seu coração de forma irreversível. Pedro, um menino de 6 anos que havia parado de falar depois de ser retirado de um lar problemático. Ele não fazia contato com ninguém, ficava sentado em um canto olhando fixamente para o nada. Polina nunca tentou forçá-lo a falar. Simplesmente sentava-se ao lado dele e lhe mostrava os doces mais coloridos. Olha, esse brigadeiro é de maracujá. Parece um solzinho, não parece? E esse aqui é de uva, roxo como as nuvens antes da chuva. Um dia, após várias visitas assim, o menino estendeu timidamente a mão e tocou a cobertura de chocolate. Para Polina, foi uma vitória monumental. E havia Luísa, uma menina de 8 anos que vivia desenhando. Sempre a mesma cena, uma casa, um jardim florido, uma família sorridente, mãe, pai, uma menininha de tranças. Essa é sua família? Polina perguntou certa vez olhando por cima do ombro dela. É a família que eu vou ter um dia, Luísa respondeu com uma seriedade que partia o coração. Eu desenho para que ela me encontre mais rápido. As meninas mais velhas dizem que funciona. Polina engoliu o nó na garganta e acariciou os cabelos da menina. Uma família vai te encontrar, com certeza. Foi em uma dessas visitas que ela viu Daniel na oficina de marcenaria, cercado por um grupo de meninos mais velhos, ensinando-os a construir casinhas de passarinho. Carpintaria era seu hobby de infância, e ele vinha ao orfanato pelo menos uma vez por semana para ensinar os garotos a trabalhar com as mãos. O reencontro foi surpreendentemente natural, como se fossem velhos amigos que não se viam há anos. Que aos poucos, através de interesses compartilhados e do desejo genuíno de fazer a diferença na vida daquelas crianças, nasceu uma amizade sólida. Daniel era viúvo. Sua esposa havia falecido 3 anos antes, deixando-o sozinho com Sofia, a filha que amava brigadeiros. A menina tinha uma cardiopatia congênita, e Daniel dedicava sua vida a encontrar o melhor tratamento possível para ela. Certa vez, ele contou a Polina sobre uma clínica famosa que havia procurado, cujo dono era uma figura conhecida nos círculos empresariais da cidade. O homem pediu uma fortuna pela cirurgia, prometendo técnicas revolucionárias sem apresentar qualquer garantia concreta. Quase caí nessa armadilha, Daniel disse balançando a cabeça. Só não fui em frente porque um especialista de São Paulo me alertou que a tal técnica era experimental demais e que o preço estava absurdamente inflacionado. Ele pronunciou o nome do dono da clínica com desprezo evidente, Ricardo Mendonça. Polina permaneceu em silêncio, sem revelar que aquele homem era seu marido. A vergonha era grande demais. Foi durante uma das visitas de Sofia à confeitaria que uma conversa crucial aconteceu. A menina adorava ajudar Polina a decorar cupcakes, e sua babá, Dona Rosana, uma senhora simpática de cabelos grisalhos que havia trabalhado como enfermeira a vida toda, sempre a acompanhava. Certo dia, quando Sofia estava entretida separando confeitos coloridos, Dona Rosana chamou Polina para um canto. Seu rosto, normalmente sereno, estava carregado de preocupação. Polina, me perdoe a intromissão, começou a babá em voz baixa, mas descobri quem é seu marido. Eu preciso te contar uma coisa. Polina sentiu um frio na espinha, mas assentiu para que ela continuasse. Eu trabalhei na clínica dele durante 5 anos. Era enfermeira do centro cirúrgico. Em 15 anos de profissão, nunca tive uma única reclamação. Até que comecei a perceber coisas estranhas. Dona Rosana olhou ao redor, certificando-se de que não eram ouvidas. Os materiais que seu marido declarava usar nas cirurgias, os mais caros e importados, não eram os mesmos que realmente iam para a sala de operação. Ele cobrava fortunas dos pacientes e usava equivalentes nacionais baratos, embolsando a diferença. O sangue de Polina gelou.
Quando tentei alertar a direção, fui demitida na hora. Acusaram-me de calúnia, ameaçaram destruir minha carreira. Seu marido tem advogados poderosos e conexões em todos os lugares. Ninguém quis me ouvir. A babá segurou a mão de Polina com força. Eu vi o que ele faz com os pacientes que não têm dinheiro ou influência. Tratamentos pela metade, negligência disfarçada de protocolo. Ele só se preocupa com o lucro. Tome cuidado com esse homem. Aquela conversa foi a gota d'água que faltava. Polina percebeu que não estava apenas convivendo com um marido infiel e cruel. Estava casada com alguém capaz de colocar vidas em risco por ganância. Sua tragédia pessoal ganhou uma nova dimensão. Não bastava escapar. Ela precisava garantir que Ricardo pagasse por tudo que havia feito. Uma buzina estridente de carro a arrancou das memórias. Ela ainda estava sob o toldo do restaurante, encharcada e tremendo de frio. A chuva havia parado. Era hora de agir. Embora ela e Ricardo não vivessem mais juntos há meses, a separação oficial só havia sido reconhecida naquele dia no tribunal. Ela chamou um táxi de aplicativo e transportou seus poucos pertences do luxuoso apartamento de cobertura para um pequeno cômodo acima da confeitaria. Um sótão que ela havia transformado em refúgio de descanso e que agora seria sua casa. Ricardo, a quem ela ligou para informar sobre a mudança, estava magnânimo em sua vitória. Bem, já que agora sou o dono dessa sua lojinha, ele disse com preguiça ao telefone. Posso deixar você morar aí por algum tempo e até continuar trabalhando, por um aluguel simbólico, é claro. Considere meu presente de despedida. Exultante com seu poder, Ricardo estava convicto de que ela estava arrasada e destruída, agarrando-se à confeitaria como última lembrança de uma vida que já não existia. Ele não percebeu a armadilha que se fechava ao seu redor. À noite, Daniel apareceu na confeitaria. Seu rosto demonstrava preocupação. Polina, soube do que aconteceu no tribunal. Meus advogados me contaram. É verdade que você abriu mão de tudo? Ela assentiu, arrumando caixas com seus livros. Por quê? Você entregou tudo para ele, inclusive a açúcar e arte. Isso é loucura. Daniel se aproximou, a voz carregada de genuína preocupação. Posso ajudar. Tenho recursos para comprar a confeitaria do seu ex-marido através de um intermediário. Ele nem vai saber que sou eu. É só me dizer o valor. A oferta era sincera, generosa, mas Polina balançou a cabeça. Obrigada, Daniel. De verdade. Mas não é assim que funciona. Se Ricardo desconfiar de qualquer interesse neste lugar, ele jamais vai vender. Vai segurar por puro prazer de me ver sofrer ou vai pedir um valor absurdo só para me humilhar. Não, eu preciso que ele queira se livrar disso por conta própria. Daniel franziu a testa confuso. E como você pretende conseguir isso? Polina sorriu de forma enigmática. Você vai ver. Poucas pessoas sabiam que, imediatamente após a audiência no fórum, Polina começou a executar a fase mais arriscada de seu plano: destruir deliberadamente o valor do próprio negócio que havia construído com tanto amor. Começou com pequenos acidentes que se acumulavam como ondas crescentes. Uma confusão nos pedidos. O bolo de casamento, que deveria ter 5 andares e cobertura de rosas, foi entregue para um velório, enquanto a família enlutada recebeu um bolo em formato de coração com os dizeres "Felicidade Eterna". Ordens trocadas, datas confundidas, ingredientes esquecidos. Ela deixou de fazer a manutenção adequada dos equipamentos. As vitrines refrigeradas pararam de funcionar, estragando doces caros. Começou a comprar ingredientes de qualidade inferior, alegando problemas com fornecedores, e os clientes passaram a reclamar do sabor que já não era o mesmo. Os clientes habituais, que Polina avisava secretamente através de Juliana, começaram a ligar diretamente para Ricardo com reclamações furiosas e pedidos de indenização. A confeitaria, que sempre fora lucrativa, passou a dar prejuízo atrás de prejuízo. Ricardo, que no início não prestava atenção ao negócio que considerava irrelevante, começou a ficar nervoso após algumas semanas. As ligações para Polina se tornaram frequentes e cada vez mais agressivas. "Você é incompetente!", ele gritava ao telefone.
Como conseguiu arruinar um negócio que funcionava sozinho? Você é uma fracassada. E Polina, com voz humilde e resignada, suspirava e dizia que sem a sábia liderança dele e seu apoio financeiro, ela realmente não conseguia fazer nada funcionar direito. Para Ricardo, cada centavo desperdiçado era uma ofensa pessoal. A Açúcar e Arte deixou de ser um troféu de vitória para se tornar um fardo insuportável, um ralo por onde seu dinheiro escorria sem controle. Apesar do ceticismo de todos ao seu redor, o plano de Polina estava funcionando perfeitamente. Mas a vida tinha outras surpresas reservadas para ela. Certa noite, quando já estava fechando a confeitaria, uma jovem mulher elegante se aproximou. Seu rosto bonito estava parcialmente coberto por óculos escuros, mesmo sendo noite, e havia algo em sua postura que denunciava nervosismo extremo. "Você é Polina Mendonça?" perguntou ela com voz trêmula. "Martins. Polina Martins." Mendonça era o nome de casada. "Meu nome é Camila. Sou ex-paciente do seu marido." Polina ficou tensa. "E o que posso fazer por você?" Camila tirou os óculos, revelando uma cicatriz que se estendia da têmpora até o queixo, distorcendo levemente um lado de seu rosto, outrora harmonioso. "Ele fez isso comigo", disse ela, os olhos marejados. "Uma cirurgia estética que saiu errada. Quando reclamei, ele falsificou documentos e me ameaçou com processo se eu abrisse a boca. Disse que ia destruir minha vida se eu tentasse denunciá-lo." Polina sentiu o coração apertar de compaixão. "Eu sei que não sou a única." Camila continuou soluçando. "Encontrei outras mulheres em fóruns na internet, todas com histórias parecidas. Queremos entrar com uma ação coletiva, mas não temos provas suficientes. Ricardo tem os melhores advogados da cidade." Ela segurou as mãos de Polina com desespero. "Precisamos de alguém que tenha acesso a informações de dentro. Alguém que possa provar que ele é uma fraude." Polina olhou para aquele rosto marcado e viu nele o reflexo de sua própria dor, de todas as humilhações que havia sofrido. Naquele momento, seu plano de vingança ganhou um propósito maior. "Eu vou te ajudar", disse com firmeza. "Sei onde Ricardo guarda documentos importantes. O desafio é conseguir acesso a eles, mas vou encontrar um jeito." A vida seguia seu curso tortuoso, quando certa noite, enquanto Polina arrumava as últimas caixas em seu pequeno sótão, uma batida suave na porta a sobressaltou. Esperava encontrar Daniel ou talvez Juliana, mas na soleira estava um homem desconhecido de meia idade, com olhos bondosos e uma pasta de documentos nas mãos. "Polina Martins?" perguntou ele com voz hesitante. "Sim, sou eu. Meu nome é Vicente. Sou assistente social no Lar Esperança. Dona Marta me deu seu novo endereço e pediu que lhe entregasse isto pessoalmente." O coração de Polina disparou. Teria acontecido algo com as crianças? Com Pedro? Com Luísa? Não. Está tudo bem com os pequenos." Vicente apressou-se em tranquilizá-la ao ver seu rosto alarmado. "É um assunto de natureza pessoal." Ele lhe entregou um envelope comum, sem selo, mas lacrado com cuidado. Nele, com uma caligrafia trêmula e quase ilegível, estava escrito apenas seu nome. "O que é isso?" Vicente suspirou, parecendo desconfortável. "É uma mensagem de uma mulher que está em uma unidade de cuidados paliativos. Ela está muito doente, sem muito tempo pela frente, e ela afirma ser sua mãe biológica." O mundo sob os pés de Polina pareceu se inclinar. As palavras do assistente social ecoavam em sua mente como sinos ensurdecedores. Mãe biológica. 2 palavras que ela havia riscado de seu vocabulário há décadas, enterradas sob camadas de mágoas infantis e indiferença cultivada como defesa. Durante toda a vida, Polina teve certeza de que simplesmente fora descartada como algo indesejado. Por isso, nunca tentou encontrar quem a abandonara. Para que reabrir feridas que o tempo havia fechado com tecido cicatrizado? "Isso deve ser um engano", respondeu ela quase automaticamente. "Talvez seja", concordou Vicente em voz baixa. Mas essa mulher sabia seu nome completo, sua data de nascimento exata,
e o nome que estava no bilhete quando você foi deixada no orfanato. Dona Marta confirmou que ninguém além dela tinha acesso a essas informações. Polina ficou olhando para o envelope em suas mãos, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Uma parte dela, a adulta que havia sobrevivido a tantas dores, gritava para que jogasse aquilo fora e seguisse em frente. Mas outra parte, a menina órfã que nunca deixara de existir em algum canto de sua alma, sussurrava: "E se for mesmo ela?" A noite passou em agonia. Lembranças da infância no orfanato voltavam como ondas implacáveis. As provocações das outras crianças, as noites chorando no travesseiro, a espera interminável por pais adotivos que escolhiam sempre outras crianças. Na manhã seguinte, Polina estava parada diante de uma cama em um quarto de cuidados paliativos, banhado pela luz pálida do sol de inverno. A mulher deitada ali era tão magra e consumida pela doença que parecia quase translúcida. Mas quando virou a cabeça e abriu os olhos, Polina congelou. Eram os olhos dela. A mesma tonalidade rara de verde acinzentado, o mesmo formato amendoado. "Você veio", sussurrou a mulher, e sua voz soava como folhas secas ao vento. Eu nem ousava esperar. Polina não sabia o que dizer. Não sentia raiva nem alegria. Apenas um vazio ensurdecedor e uma curiosidade mórbida que a consumia. Por quê? Foi a única pergunta que conseguiu formular. Por que me procurar depois de 35 anos? Lágrimas brotaram nos olhos de Célia, a mulher na cama. Para pedir perdão. Embora eu saiba que não há perdão para o que fiz, eu precisava te contar a verdade. Você tem o direito de saber. Eu não te abandonei por não te querer. Eu te deixei para te salvar. Não de outros, mas de mim mesma. E então ela começou a contar sua história, com voz fraca, mas determinada. Célia falou sobre sua juventude conturbada, sobre pais negligentes de quem fugiu em busca de algo melhor. Sobre a paixão avassaladora por um jovem e brilhante médico chamado Fernando. Ele era perfeito demais, sussurrou ela. Inteligente, focado, bonito, mas seu amor era exigente, quase sufocante. Ele queria me moldar na esposa ideal para o médico ideal. E eu era rebelde demais, caótica demais. Senti que ia sufocar ao lado dele, que ia deixar de ser eu mesma. Uma semana antes do casamento, ela fugiu. Simplesmente fez as malas e desapareceu para outra cidade, deixando apenas um bilhete. Um mês depois, descobriu que estava grávida. Por que não voltou? Por que não contou a ele? Orgulho, medo, burrice, admitiu Célia. Eu estava certa de que Fernando ia tirar você de mim, que ia decidir que uma mãe imperfeita como eu não servia para criar sua filha. Pensei que conseguiria me virar sozinha. Mas ela não conseguiu. Sem apoio, sem dinheiro, morando em um quarto de pensão e trabalhando como faxineira, a gravidez foi difícil. E quando Polina nasceu, veio o pior. Os médicos chamaram de depressão pós-parto grave, que evoluiu para algo mais sério. Eu não dormia. Tinha medo de pegar você no colo porque sentia que ia te deixar cair. Minha mente doentia transformou o amor que eu sentia em tortura pura. Um dia, num breve momento de lucidez, Célia percebeu que estava colocando a filha em perigo. Vi uma reportagem no jornal sobre a inauguração de um novo orfanato. Havia uma foto da diretora, uma mulher de olhos bondosos. Enrolei você na minha única manta bonita, escrevi um bilhete com seu nome e data de nascimento e te deixei na porta daquele lugar. Não na rua, não em qualquer lugar. No lugar mais seguro que consegui encontrar. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu fugi sem olhar para trás porque sabia que se olhasse, ia voltar e destruir nós duas. Depois disso, me encontraram na rua em estado de completa dissociação. Passei meses internada em uma clínica psiquiátrica. Quando finalmente me recuperei, decidi que não tinha o direito de aparecer na vida de uma filha que já havia traído uma vez. Polina sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Aquilo não era uma história de abandono cruel. Era uma tragédia.
Eu carreguei esse segredo a vida toda, Célia continuou. Mas quando descobri que estava morrendo, percebi que não podia partir sem te contar a verdade. É a última coisa que posso te dar. Com esforço, ela apontou para uma caixa de papelão debaixo da cama. É tudo que me restou daquela época. Dele, do seu pai. Polina se aproximou com as mãos tremendo e abriu a caixa. Dentro havia fotografias amareladas de um jovem casal feliz, cartas amarradas com uma fita desbotada e um livro pesado encadernado em couro. Um antigo compêndio de cirurgia. Ela abriu na primeira página e viu uma dedicatória escrita com caligrafia firme. Para minha futura esposa, Célia. Juntos, conquistaremos qualquer montanha. Com amor, Fernando. Polina pegou uma das fotografias. Mostrava um homem jovem de cabelos escuros abraçando sua mãe. E seu rosto a fez perder o fôlego. Ela conhecia aquele homem, apenas mais velho, com rugas e expressão severa. Era o Dr. Fernando Mendes, um cirurgião renomado que trabalhava no mesmo prédio da clínica de Ricardo. Uma lenda da medicina, conhecido por sua competência irrepreensível e temperamento difícil. Seu pai nunca soube de você, sussurrou Célia. Eu imploro, não o procure. Ele deve ter uma família, filhos, não destrua a vida dele. Mas para Polina isso já não era questão de destruir nada. Era questão de identidade. Toda a sua vida, que ela pensava estar construída sobre o vazio, de repente descobria raízes. Dolorosas, trágicas, mas suas. A primeira coisa que Polina fez depois de abraçar a mãe e prometer que voltaria foi ir até a clínica de Fernando Mendes. A porta de seu consultório estava sempre fechada, e todos sabiam que interromper o doutor sem motivo grave tinha consequências desagradáveis. Polina ficou parada diante daquela porta por vários minutos, sem coragem de bater. Na bolsa, carregava o compêndio de cirurgia com a dedicatória. Finalmente respirou fundo, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Fernando estava sentado em sua mesa, analisando exames. Levantou os olhos com uma expressão de irritação controlada, que se transformou em confusão ao não reconhecer a visitante. Posso ajudar? Tem consulta marcada? Polina não conseguiu falar. Simplesmente caminhou até a mesa e colocou o livro diante dele. Por um segundo, o rosto de Fernando não demonstrou nada. Então, suas sobrancelhas se franziram lentamente. Com mãos que começaram a tremer, ele tocou a capa como se temesse que fosse uma miragem. Abriu na primeira página e viu a dedicatória que havia escrito quase 40 anos antes. Quando ergueu os olhos, não havia raiva neles, apenas um abismo de dor antiga e reconhecimento. Célia, sussurrou ele, a voz falhando. Sou filha dela, disse Polina, sentindo a garganta apertar. Sou sua filha, Polina. Fernando fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. E então ele disse algo que a surpreendeu completamente. Eu sempre soube que tinha uma filha. A verdade era ainda mais dolorosa do que Polina imaginava. Um mês após a fuga de Célia, Fernando, consumido pela dor e pela raiva, encontrou-a por acaso em outra cidade. Viu-a atravessando uma rua empurrando um carrinho de bebê. Um único olhar foi suficiente para entender tudo. Eu quis correr até ela, exigir explicações. Mas o orgulho, a mágoa da traição foram mais fortes. Decidi que ela havia feito sua escolha e não me queria em sua vida nem na vida do meu filho. Ou filha, como agora sei. Ele nunca se casou. Dedicou a vida inteira ao trabalho. Passei décadas carregando esse arrependimento, confessou Fernando, imaginando como seria se tivesse engolido o orgulho naquele dia. A conversa durou horas. Quando Polina finalmente contou sua história, sobre Ricardo, a traição, o bebê perdido, a humilhação no tribunal e seu plano de vingança, o rosto de Fernando passou de triste para furioso. Esse moleque, rosnou ele entre dentes. Esse mercenário de jaleco teve a audácia de fazer isso com a minha filha. Ele vai se arrepender amargamente. Fernando Mendes não era apenas um médico respeitado, era um pilar da comunidade médica, um homem cuja palavra tinha peso de lei. E agora,
Toda a força de sua autoridade estava direcionada para proteger a filha que acabara de encontrar. Nas semanas seguintes, enquanto Ricardo comemorava o prejuízo crescente da confeitaria e finalmente decidia vendê-la para se livrar do fardo, as peças do xadrez de Polina se moviam em silêncio. No dia da assinatura do contrato de venda, o luxuoso escritório de Ricardo estava lotado. Ele assinou os papéis com alívio evidente, ansioso para se livrar daquele ativo problemático. "Pronto", disse ele, sorrindo para o advogado que representava a suposta rede de confeitarias compradora. "Parabéns ao seu cliente por adquirir essa dor de cabeça." Foi nesse momento que a porta se abriu e Polina entrou, acompanhada por Daniel. "Acho que sou eu quem deve dar os parabéns", disse Daniel com um sorriso caloroso. "Acabei de comprar a confeitaria para uma mulher extremamente talentosa. Sua ex-esposa, aliás. Obrigado pelo desconto generoso, Ricardo." O rosto de Ricardo se contorceu em confusão, depois em fúria ao entender que havia sido manipulado. Mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu novamente. Fernando Mendes estava na soleira, e atrás dele, 2 homens de terno com expressões sérias. "Esses são representantes do Conselho Regional de Medicina e do Ministério Público", disse Fernando com voz gelada. "Eles têm muitas perguntas para você, Ricardo, sobre pacientes lesados, materiais adulterados e fraude em escala significativa." Ele colocou uma pasta pesada sobre a mesa. "Durante anos eu ignorei suas práticas questionáveis para não manchar a reputação do setor. Mas quando você ousou tocar na minha filha, minha paciência acabou." O império de Ricardo desmoronou como um castelo de cartas. Sua licença médica foi cassada e um processo criminal foi aberto contra ele. A juíza Helena, ao tomar conhecimento dos novos fatos, reabriu o caso de divisão de bens por iniciativa própria. O veredicto final anulou a renúncia de Polina e dividiu tudo estritamente pela metade. Os meses que se seguiram trouxeram a cura que Polina jamais ousou sonhar. Ela passou os últimos dias de Célia ao seu lado, segurando sua mão enquanto Fernando também estava presente, fechando um ciclo de quase 4 décadas. Célia partiu em paz, com um sorriso sereno, tendo finalmente encontrado o perdão que tanto buscava. A pequena Sofia, filha de Daniel, fez sua cirurgia cardíaca em um hospital de referência, com Fernando supervisionando pessoalmente cada etapa. A confeitaria Açúcar e Arte renasceu mais forte do que nunca, agora como um projeto social que oferecia trabalho e capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. Daniel pediu Polina em casamento em uma noite estrelada, no mesmo toldo onde haviam se encontrado pela primeira vez. E juntos realizaram o sonho que acalentavam: adotar Pedro e Luísa, dando a eles a família que tanto mereciam. O menino que não falava disse sua primeira palavra meses depois de chegar ao novo lar. E essa palavra foi mãe. Luísa finalmente desenhou sua família real. Uma casa grande com jardim, mamãe Polina, papai Daniel, Sofia, Pedro e ela própria, todos de mãos dadas sob um sol radiante. Às vezes, a justiça demora, mas chega. E às vezes, para encontrar a felicidade, é preciso primeiro ter a coragem de abrir mão de tudo. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender sua atenção do começo ao fim. Deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história de superação e me conta aqui nos comentários o que mais te tocou. Qual parte fez seu coração apertar? Qual reviravolta te pegou de surpresa? Adoro ler cada comentário de vocês. Um abraço apertado e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.